Oi, crianças do nono ano, cá está o tio Renê e nessa primeira aula do segundo bimestre a gente vai falar de substâncias e misturas. É isso mesmo, podem ficar muito alegres que é um assunto bastante bom. Veja só, eu quero que vocês entendam que a matéria, né, matéria que é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tudo aquilo que tem massa e volume, né? A matéria ela se apresenta de duas formas, na forma de substância ou na forma de mistura. E é justamente isso que a gente vai se aprofundar um pouco nessa aula. Para tanto, para o primeiro slide. Nesse primeiro slide eu quero falar de substância, aí no próximo slide eu falo de mistura. Substância que a gente também pode chamar de substância pura, né? Substância pura, mas se for só substância já serve, ok? Então a substância ela é formada apenas por um tipo de componente. Quando a matéria é formada apenas por um tipo de componente, só tem um componente ali formando a matéria, essa matéria é dita de substância, né? Um ótimo exemplo disso é a água destilada. A água destilada que é a água que é utilizada nos laboratórios, né? E também nas indústrias farmacêuticas, né? E, enfim. Então, a água destilada é só água e ponto final. Não tem mais nada ali além de água. Então, como a água destilada é só água e ponto final, não tem nada ali além de água, não tem nada dissolvido nessa água, então a água destilada é uma substância, porque tem apenas um componente, água, ok? Ela não é própria para o consumo, viu? A água própria para o consumo é a água potável, e a água potável não é uma substância, porque a água potável não é apenas água, é água e outras coisas dissolvidas na água, como por exemplo os sais minerais, né? Como por exemplo gases que deixam a água ali mais leve, beleza? Então veja, e as substâncias, essas que são formadas apenas por um componente, elas podem ser substâncias simples e substâncias compostas. Não é difícil de diferenciá-las. Por quê? A substância simples é aquela cuja aquele componente, né, único, né, é formado por apenas átomos de um mesmo elemento. Por exemplo, olha, imagine que eu tenho um ambiente que tem apenas gás hidrogênio, H2. É apenas gás hidrogênio. Está muito aqui pequenininho, mas é o H2, gás hidrogênio. Então, esse ambiente só com gás hidrogênio é uma substância. Ora, porque só tem um componente, gás hidrogênio. E eu posso dizer para vocês que é uma substância simples. Por quê? Porque o gás hidrogênio tem átomos do mesmo elemento, do elemento hidrogênio. Imagine também um ambiente que tem só oxigênio, tem só oxigênio, só gás oxigênio. Então também é uma substância. Ora, só tem apenas um componente, que é o gás oxigênio. E essa substância é uma substância simples. Por quê? Porque esse componente, que é o gás oxigênio, é formado apenas de átomos de oxigênio. Ou seja, quando é formado apenas por um tipo de elemento, o elemento oxigênio. Ok? E assim sucessivamente. Imagine um ambiente só com gás de nitrogênio, né? Então, o gás de nitrogênio, portanto, é uma substância, só tem um componente, o gás de nitrogênio. E o gás de nitrogênio é formado apenas de átomos do elemento nitrogênio. Aqui o gás ozônio também, né? Imagine um ambiente só com gás ozônio, então tem apenas um componente, é substância. E esse componente é formado apenas de átomos de oxigênio, né? Então também é substância simples. Agora a substância composta é quando a substância é formada apenas por um componente, de boa. Mas esse componente é formado de elementos diferentes, de átomos de elementos diferentes. Por exemplo, imagine que eu tenho ácido clorídrico, então que é líquido, é fluido, né? O ácido clorídrico. Imagine que eu tenho ali, né, um recipiente só preenchido de ácido clorídrico. Então, se tem apenas ácido clorídrico,
é uma substância, só tem um componente, ácido clorídrico. Mas quando eu vou olhar para as moléculas de ácido clorídrico, eu vejo que elas são formadas de átomos do elemento hidrogênio e átomos do elemento cloro, ou seja, é formado de átomos de dois elementos diferentes. Portanto, é uma substância composta. Olha, composta é quando é formada por dois ou mais tipos de elementos. O gás carbônico, imagine o ambiente só com gás carbônico, então só tem um componente, é substância. Mas quando eu vou ver as moléculas de gás carbônico, CO2, né, aquilo que a gente expira, né, a gente vai ver que as moléculas desse gás é formado por um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio, ok? Então, portanto, é uma substância composta. Olha a água para a gente encerrar. Imagine que eu tenho água destilada. Então, água destilada é só água e ponto final. Então, eu sei que é uma substância. Mas quando eu olho para as moléculas de água, eu vejo que as moléculas de água é formado de dois átomos, por átomos, formado por três átomos, né? É formado por átomos de elementos diferentes. Um átomo de oxigênio, do elemento oxigênio, e dois átomos do elemento hidrogênio. Então, como é apenas água, é substância. Mas como a água é formada, ou seja, esse componente que é a água é formada por átomos de elementos diversos, de elementos diferentes, então eu chamo de substância composta. Não é difícil de percebê-la. Então vamos para o último slide, onde a gente vai falar de misturas. Então, pessoal, misturas. Mistura é quando eu tenho dois ou mais componentes. Então, a matéria é dita mistura quando aquela matéria é formada não só de um componente, mas de dois, três, quatro ou mais componentes. Aí a gente chama de mistura, ok? Então, formado por dois ou mais tipos de componentes. E aí, galera, a mistura eu posso classificar quanto ao estado físico. Nós temos misturas gasosas, misturas sólidas, misturas líquidas. As misturas gasosas, um excelente exemplo de misturas gasosas é o ar que a gente respira. O ar que a gente respira é 78% nitrogênio, gás nitrogênio, 21% gás oxigênio, 0,04% gás carbônico e o restante geralmente são gases nobres. Então perceba que o ar que a gente respira não é apenas um componente, não é apenas oxigênio. É oxigênio, mas também é gás nitrogênio, mas também é gás carbônico. Portanto, são vários componentes. Então o ar que a gente respira é uma mistura gasosa, ok? Mas também existe as misturas sólidas, como por exemplo o ouro 18, né, que faz as alianças. O ouro 18, que é uma liga metálica, né? As ligas metálicas são misturas sólidas. O ouro 18 é formado de 75% de ouro, né? AU, né? Ouro, 12,5% de cobre e 12,5% de prata. Então perceba que o ouro, né, que é matéria, ora, tem massa e ocupa lugar no espaço, essa matéria não é uma substância. O ouro 18 é o ouro que faz as joias, né? Esse ouro 18, ele é formado não só de ouro, porque se fosse formado só de ouro, seria uma substância. Mas ele é formado de ouro, mas é formado também de outro componente, que é o cobre, e de outro componente, que é a prata. Então, é formado de três componentes, portanto, é uma mistura. Também nós temos misturas líquidas, que até aqui embaixo, por exemplo, água e sal, ou água e açúcar, né? Então, são misturas líquidas, ok? E eu posso classificar também as misturas quanto ao número de fases. Quando a mistura tem apenas uma fase, né, distinta, a gente chama de mistura homogênea. Um ótimo exemplo de mistura homogênea é quando eu pego água e coloco ali pitadas de sal. Então, se eu pego água e com pitadas de sal, vocês vão concordar comigo que isso aqui é uma mistura. Ora, tem dois componentes, a água e o sal. Todavia, eu só vejo uma fase.
Eu vejo uma fase só. Eu não consigo apontar, ó, aqui é a água, aqui é o sal. Não, tudo é uma coisa só. Por isso que é mistura homogênea. Agora, mistura heterogênea é aquela que a gente consegue distinguir duas ou mais fases. Por exemplo, se eu pego a água e o óleo, coloco no mesmo recipiente, eu consigo facilmente, né, a olho nu, né, perceber até onde é óleo, até onde é água. Aqui é uma mistura. Porque nós temos dois componentes, a água e o óleo. Mas eu consigo diferenciar esses componentes, né? Nós temos duas fases. Então, quando isso acontece, a mistura é dita heterogênea. Então, pessoal, na aula de hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Se houver necessidade, como eu sempre digo, o professor de sala vai sim aprofundar em um ou em outra coisa que eu falei hoje para vocês. Tchau, pessoal. Até nosso próximo encontro.